Fala galera tricolor, destaques Netflu no ar. Vem comigo para ver as principais notícias do Flusão dessa quinta-feira. A gente começa o programa de hoje falando sobre o Thiago Neves, uma exclusiva aí do Netflu, do nosso repórter especial Paulo Brito. O Thiago Neves pode estar voltando para o Rio de Janeiro em 2020. Será que ele está negociando com o Fluminense? Bom, o que o Netflu conseguiu apurar é que o jogador, juntamente com a sua esposa, a Marcela Di Biase, que aliás é tricolor fanática, vive interagindo com torcedores do Fluminense nas redes sociais, os dois matricularam o filho do casal na escola americana, uma das mais bem conceituadas aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Isso pode ser um indício de que o atleta negocia seu retorno ao futebol carioca. E também não é novidade para ninguém que o Celso Barros, hoje vice-geral do Fluminense, já declarou em mais de uma oportunidade que gostaria de trazer o camisa 10 de volta para o tricolor. Inclusive na última eleição, quando o Pedro Abad foi eleito, o Celso Barros ele disputou, acabou perdendo, mas ele tinha tudo acertado com o Thiago Neves para ele voltar para o Fluminense. Isso antes dele fechar com o Cruzeiro. Os dois têm uma relação muito boa e quem sabe o Thiago Neves não pode pintar aí no Fluminense em 2020. Agora eu quero saber de você, torcedor. O que você acha do possível retorno do Thiago Neves em 2020? É sabido aí que dificilmente ele fica no Cruzeiro, porque o Cruzeiro está querendo se desfazer de alguns medalhões para o ano que vem, baratear um pouco o seu elenco. Até o próprio Fred não deve continuar por lá. Então, com o Cruzeiro fora do páreo e essa relação próxima aí do Celso Barros com o Thiago Neves, é possível que ele retorne ao Rio e retorne ao Fluminense no ano que vem. Você aceitaria Thiago Neves de volta? Você gostaria de ver o Thiago Neves de volta no Fluminense em 2020? Coloca aí nos comentários. E a segunda notícia do dia é sobre o volante Rafael Rezende, das divisões de base do Fluminense. Segundo traz aí o portal Globoesporte.com, o Fluminense negocia o jogador com os Emirados Árabes. Pois é, jogador que ainda nem estreou nos profissionais, ele é destaque ali na equipe sub-20 do Fluminense, tem um bom jogo aéreo, é batedor de falta inclusive, não recebeu muitas chances ainda nos profissionais e pode sair aí do Fluminense sem nem mesmo estrear, no time profissional. Infelizmente tem virado uma coisa recorrente aí no Fluminense nos últimos anos, vender as revelações cada vez mais cedo, por causa da crise, da crise financeira que o Fluminense está atravessando. O Mário Bittencourt ontem na entrevista coletiva chegou a comentar que havia um jogador do Sub-20 das divisões de base que o Fluminense estava negociando para fora do Brasil, e o Globoesporte.com trouxe a informação de que esse jogador é o volante Rafael Rezende, de 19 anos. Vamos esperar aí nos próximos dias para ver se essa negociação se concretiza. A expectativa é que o anúncio seja feito aí já nos próximos dias e para saber também quanto que o Fluminense vai levar de grana, nessa jogada aí. E o Alan, um jogador aí tão importante para o Fluminense nessa temporada, pode voltar a desfalcar o Fluminense em alguns jogos desse Brasileirão por conta de convocação para a seleção brasileira. Nessa sexta-feira vai ter convocação do Tite para a seleção principal e também da seleção olímpica, do técnico André Jardine, ex-São Paulo. O Alan ele foi lembrado pelo treinador na última convocação, tanto que ele desfalcou o Fluminense no jogo contra o Palmeiras, aquele jogo que foi remarcado, e ele, se for convocado amanhã, ele pode desfalcar o Fluminense em mais 2 jogos nesse Brasileirão, contra o Cruzeiro, no Mineirão, confronto direto, e contra o Bahia no Maracanã. 2 jogos importantes, Todo jogo é importante, já que o Fluminense precisa desesperadamente vencer, somar pontos para se afastar lá da parte de baixo da tabela. E sem o Alan, que é o jogador ali como se fosse o coração do meio de campo do Fluminense, o cara que dá qualidade na saída de bola, sem ele fica bastante complicado. Então vamos ver se ele vai ser convocado amanhã. E caso seja, vamos ficar sem ele, nesses 2 jogos importantes que a gente vai ter pela frente. E a gente encerra o programa de hoje com mais uma exclusiva do Netflu. O Conselho Deliberativo do Fluminense investiga aí uma relação entre jovens jogadores da base do Fluminense com um ex-dirigente das divisões de base do clube, o Marcel Gianecchini. O Gianecchini deixou o Fluminense há cerca de 5 meses para virar empresário de jogador. E nesse período, mais de uma dezena de atletas das categorias de base do Fluminense acabaram fechando o contrato com a empresa desse ex-dirigente. O Netflu conseguiu apurar que o Conselho do Fluminense vai convocar uma reunião visando a criação aí de uma comissão de assessoramento para entender melhor como é que funciona o trabalho da empresa do Gianecchini e entender também como que esses jovens tricolores foram parar nessa agência, Se houve algum tipo de tráfico de influências ou uso de informações privilegiadas, de familiares
para atrair esses jovens para a agência. O Netflu entrou em contato com o Marcel Gianecchini, que preferiu não comentar sobre o tema. E esses foram os destaques Netflu de hoje. Se você gostou, curte o vídeo. Não esquece também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Porque nem sempre o YouTube manda para todo mundo, né? Um abraço e saudações tricolores.